Salve nação, saudações rubro-negras, é amanhã, Cruzeiro e Flamengo, é mata-mata de Libertadores da América, que oitava de final gigante, hein galera, que jogaço, temos aqui dois cortes, um da ESPN Brasil e outro da imprensa mineira falando sobre isso, hein, todos os ingressos foram vendidos, o Mineirão estará lotado. Sejam todos bem-vindos, deixa o like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para continuar recebendo os nossos vídeos. Vamos lá? Quero dar os créditos aqui para o canal ESPN, link na descrição como créditos. Em seguida, temos aqui outro corte, hein? Imprensa mineira. Vamos lá. Volta a falar de Conmebol Libertadores por aqui. A gente traz os destaques do confronto entre Cruzeiro e Flamengo. Começando pelo Cruzeiro, Nath Andrade volta aqui no Sport Center com todas as informações. Nath, é com você. Obrigada, Natasha. Beijo para você e para o fã de esportes que acompanha. O Cruzeiro segue treinando para esse confronto de amanhã. Lembrando, dois desfalques muito importantes. Lucas Romero e Fagner, os dois estão suspensos. Fagner. No lugar do Fagner, a resposta é muito fácil. Quem entra é o William. No lugar do Romero, surgiu uma dúvida, porque quem entraria normalmente é o Matheus Henrique. Mas o Zé Lucas entrou no último jogo contra o Mirassol, colocou uma dúvida ali na cabeça do Arthur Jorge. Tendência é que ele entre no decorrer do jogo. Os reforços do Cruzeiro já estão todos na lista da Libertadores, menos o Gabriel Peck para esse jogo, porque ele está lesionado. Todo mundo pode jogar, todo mundo na expectativa de entrar. E aí tem mais uma duvidazinha ali na ponta, porque o Kaique Kenji vem fazendo a ponta, mas tanto Wesley quanto o João Costa entraram muito bem no confronto contra o Mirassol. Wesley, inclusive, fazendo gol, deixando aí essa dúvida no ar. O cruzeirense quer saber de dúvida? O cruzeirense não quer saber de dúvida. Mais de 60 mil ingressos vendidos para esse confronto. A gente tem que lembrar que são duas torcidas que têm uma amizade entre si, então aquele isolamento no Mineirão fica um pouco menor. Tendência de casa cheia amanhã para esse confronto, Natasha. Boa, Nath. Obrigada por todas as informações. Um ótimo trabalho. Um beijo para você. A gente sai de Minas e volta para o Rio de Janeiro para trazer informações do Flamengo com a Gláucia. Gláucia Santiago, seja bem-vinda de volta ao Sport Center. Obrigada, Natasha. Já deixar a turma avisada que nesse momento acontece o teste de áudio aqui no Maracanã. Um barulhão danado antes da gente entrar, então, caso isso atrapalhe, a turma já está avisada, passando o áudio, né? Galera, a gente tá vendo o Maracanã, mas o jogo é no Mineirão, tá? Até confunde, né? É que hoje tem jogo do Fluminense. Nesse momento aqui, afinal de contas, hoje à noite também tem Libertadores. Mas vamos falar desse Flamengo que chega hoje a Belo Horizonte para esse confronto e vai muito no embalo do jogo do fim de semana, né? Vitória contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro aqui mesmo no Maracanã, mas muito mais do que o resultado, o desempenho do time do Leonardo Jardim agradou demais, né? Ele que vinha sendo muito criticado, inclusive, por conta de um Flamengo que não desempenhava como antes, não tinha a intensidade de antes, mas nesse jogo entregou muita coisa e vai para essa partida com esse anímico muito diferente, num momento muito importante. Inclusive o Leonardo Jardim falou sobre isso na entrevista coletiva pós-jogo, falou do tempo para trabalhar, Flamengo que não teve Copa do Brasil no meio de semana. Então ele também falou sobre isso, sobre os processos, vinha sendo muito questionado, muito comparado o seu trabalho ao de Felipe Luiz, e ele falou de forma muito franca na entrevista coletiva sobre isso, sobre o trabalho, o tempo que ele pôde ter com a equipe, além de jogos, também de treinar para fazer esses ajustes que ele sentia necessidade. E tem também voltas importantes, né? Ele pôde formar ali de novo a sua dupla de zaga com o Léo Ortiz e também o Léo Pereira, não foi vazado no fim de semana. Algumas opções que ele deve ter para esse jogo contra o Cruzeiro. Por exemplo, o Alexandro deve voltar, ele que ficou fora dessa partida contra o Vitória por conta de uma dor na panturrilha direita, não foi detectada nenhuma lesão. Então pode também... Saiu a notícia, saiu a relação, né? Os relacionados, Alexandro segue fora.
Bem, reforçar o elenco aí pro Leonardo Jardim. O Cebolinha estava gripado, também está de volta. E o Luiz Araújo é outro que tem chances de ser relacionado. Ele que nem jogou nesse pós-Copa ainda, sofreu uma pancada no jogo contra o Olímpia, ainda ali aquele amistoso antes do retorno da Copa do Mundo, e deve ser incorporado. Além deles, o Paquetá, que já entrou no domingo, e aí fica aquela dúvida, né? Se o Leonardo Jardim vai querer mexer no seu time para voltar o Paquetá entre os titulares, aí teria que mexer um pouquinho, tirar o Carrascal talvez, mexer naquele losango que ele tem feito, então fica como dúvida, mas também uma opção e uma opção muito forte para que o Leonardo Jardim possa montar esse time. Flamengo que entregou a lista para essas oitavas de final e uma lista que frustra muito a torcida por conta de não ter reforços, né? A gente acompanhou também nessas últimas semanas a novela da negociação com o Almada, que ontem foi anunciado pelo River Plate, teve a subida de oferta para tentar trazer o Luiz Henrique, mas nada feito, e aí o Flamengo apresentou a sua lista à Conmebol para essas oitavas de final, com alguns meninos que o Jardim também tem usado aqui como opção também para banco, para compor esse elenco, mas sem nenhuma novidade, o que deixa o torcedor um pouco frustrado, também já na pressão para cima dessa diretoria, que não trouxe ninguém aí nessa janela, mas claro, é um Flamengo sempre muito forte, com esse elenco que a gente conhece, de melhor campanha de primeira fase de Libertadores e que enfrenta o Cruzeiro amanhã nessa primeira partida, depois decide na semana que vem aqui no Maracanã. Tem ainda o encontro, né? Leonardo Jardim reencontrando o Cruzeiro. Tem muita coisa legal aí nesse confronto, além de ser um confronto brasileiro nessas oitavas de final. Natasha. Beleza, agora temos aqui esse corte do programa Os Donos da Bola do canal TV Band Minas, com Everton Guimarães. Vamos ver aí o que eles vão falar desse jogaço, galera. Bora lá, hein? Link na descrição, canal TV Band Minas. Para o jogo, nenhuma surpresa para o jogo de amanhã entre Cruzeiro e Flamengo. Mineirão entupido, abarrotado de gente, e o pau vai cantar na casa de Noca, Valuzeiro. É, isso aí, um grande jogo, né? Hoje, mais uma vez, a torcida do Cruzeiro, ninguém tinha dúvida, né? Do público que seria. O cruzeirense esperou muito tempo para ver o Cruzeiro na Libertadores, e as eliminatórias para o Cruzeiro na Libertadores começaram muito antes dessas oitavas, né? O grupo que o Cruzeiro caiu, ali com Católica, Barcelona de Guayaquil e Boca Juniors, se classificou, e agora começa realmente um novo campeonato, né, dentro da Libertadores, a partir da fase de mata-mata. Realmente um público extraordinário para esse jogo. Eu já falei, né, a minha última noite bem dormida foi de fato de domingo para segunda. O Cruzeiro venceu o Mirassol, venceu bem, mas tá sendo difícil. Eu dou razão pra ele, cara. Eu também tô nervoso, hein? Ansioso. Cada hora até o dia de amanhã tá sendo bem complicado para todo torcedor do Cruzeiro, mas a expectativa de um grande jogo, de uma festa do torcedor do Cruzeiro, sim, festa no sentido de jogar ao lado do Cruzeiro mais uma vez e tentar empurrar o Cruzeiro para aquilo que o Cruzeiro não é o favorito no confronto. Ninguém precisa de falar isso, né? Acho que todo mundo em condições normais tem essa consciência, mas tem possibilidade sim dentro do campo, pelo momento que atravessa, pelo seu conjunto, pelo fator Mineirão, de conseguir vencer o Flamengo e de conseguir, inclusive, passar do Flamengo nessas oitavas de final, HG. Ô, HG, eu vou mais pro lado sentimental quando eu vejo esses números, né? Esses números tão grandiosos, né? De esgotar ingresso. Eu tenho conversado com muitos amigos, torcedores do Cruzeiro, e uma das coisas que eles tratam esse momento, que a Copa Libertadores, na atual temporada, ela já se tornou especial para o torcedor cruzeirense, que foi o retorno do Cruzeiro à maior competição do continente, depois de tanto tempo, né? E passar o que o Cruzeiro passou, foram 3 anos disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro em frangalhos, e acabou se recuperando, né? Se mostrando de novo a grandeza que o Cruzeiro tem. Eu acho que passa muito pelo sentimento. E o que eu tenho notado no retorno ou no feedback que as pessoas dão pra gente quando a gente pergunta a respeito da grandeza desse jogo, não é só porque é Cruzeiro e Flamengo, Flamengo e Cruzeiro numa Libertadores. Eu acho que passa também por aquele olhar para trás, olhar um pouquinho onde que o Cruzeiro esteve nas últimas temporadas, né, quando o Cruzeiro, repito novamente, quando o Cruzeiro chegou à Série B do Campeonato Brasileiro e passando por uma situação bem complexa, o torcedor cruzeirense imaginava assim, será que um dia retornaremos a ser o gigante que sempre fomos? E tá aí.
Quando você vê a torcida do Cruzeiro esgotando todos os ingressos para esse jogo tão importante, remete um pouco a esse sentimento, o sentimento de pertencer àquilo. É o Cruzeiro marcando, fincando a bandeira na grandeza que ele sempre ocupou. E quando se olhava para trás, quando o cruzeirense sentava para refletir onde ele estava naquele momento de fracasso institucional, era o de olhar para frente e não imaginar que poderia novamente alcançar aquilo. Eu te falei isso, Elton. Sim, sim. Então, isso é importante para o torcedor cruzeirense. O torcedor entender o que ele ocupa, o que ele é, a força que ele tem, e está aí, representado em números, quando os torcedores esgotam, mas pode representar também desse ponto de força, de hierarquia, de grandeza, que o Cruzeiro sempre teve. Mas por tudo que aconteceu em sua história, foi retirado dele em determinada parte da história, mas que só fortaleceu o torcedor cruzeirense. Eu tenho certeza que hoje o torcedor cruzeirense é muito mais forte do que foi em tempos passados. E assim, o torcedor para olhar tudo isso. O Cruzeiro venceu o último Libertadores 97, a última disputada tinha sido em 19. Eu penso da mesma forma que o Elton falou que tem conversado com as pessoas para saber sobre essa situação, de como o torcedor encara essa volta à Libertadores. E acho que tem aliado também, eu concordo contigo, não é só o Cruzeiro e o Flamengo, mas é o jogo mais interessante de mata-mata que a gente vai ter agora, né? Assim, seja na Sul-Americana, seja na Libertadores, para mim o jogo mais legal de se acompanhar é Cruzeiro e Flamengo. Pela força das duas equipes, velho. Porque quando o próprio Jardim dá uma entrevista coletiva e fala, o Cruzeiro está entre os 3 melhores elencos do país. Mas ele caiu em contradição, né? Eu concordo que ele caiu em contradição, HG, mas ele disse que o Cruzeiro está entre os 3 melhores elencos do país. Aí ele vai enfrentar o Flamengo, que, eu acho que todo mundo aqui concorda que é o melhor elenco da América do Sul. E, cara, se o Cruzeiro Por muito até. Por muito, sim. E aí, quando você olha pro Cruzeiro, tá entre os 3 do país, o Cruzeiro também tá num nível altíssimo na América do Sul. Porque o nosso futebol é muito mais forte hoje do que qualquer outro lugar, cara. Então, assim, é um jogo extremamente atraente. Eu acho que não só os flamenguistas, não só os cruzeirenses, acho que todos estarão... Todo mundo vai querer assistir esse jogo, né, cara? É o jogo modelo, né? É um jogo que tá todo mundo ansioso para assistir. Não só eu, torcedor do Flamengo, como torcedor do Cruzeiro, de outros times também, né? De olho na TV na hora desse jogo. Ou no estádio, ou de qualquer forma que seja. Porque é o jogo mais legal de acompanhar. E em cima disso, você está falando do elenco, uma coisa hoje, uma informação que eu vi hoje me preocupou. E aí eu estou falando do lado do Cruzeiro. Eu já falei que ontem a questão do Romero não poder jogar e o Fagner. A questão do Matheus Pereira entrar pendurado, eu acho que é uma preocupação para o Cruzeiro e eu acho que o Arthur Jorge tem que bater um papo com ele. Porque eu estava vendo, cara, ele tomou, se eu não me engano, 13 cartões essa temporada. São 9 no Brasileiro, 2 na Libertadores. E a maioria deles por reclamação, né, Valor? Ele tem essa questão de muita reclamação. Até que depois que o juiz ele se tornou aqui é diferente, né, capitão, ele deu uma arrefecida, viu, Breno? Mas porque juiz, cara, nessa Copa Libertadores, cara, você tem que tomar um cuidado. É ele, o Mateuzinho e o Gerson, né? Cara, isso, e tem o Neiser ainda que não tá, né? Mas não vai são estar 3 peças assim. Pô, você não pode perder um Gerson e um Matheus Pereira. O Flamengo não tem ninguém importante pendurado. Ninguém. Você não pode. Então isso tem que ter um controle. E aí passa por um problema que a gente tá falando do quê? Do meio de campo. Olha aí, galera. Quem tá pendurado, hein? Gerson e Matheus Pereira, né? Você não pode perder um Gerson e um Matheus Pereira. O Flamengo não tem ninguém importante pendurado. Ninguém. Você não pode. Então isso tem que ter um controle. E aí passa por um problema que a gente tá falando do quê? Do meio de campo. O meio de campo não tem o Romero. Você tem o Gerson e você tem ali o Matheus. E com a nova regra agora da arbitragem, se o Gerson, se o Matheus Pereira bobear, leva cartão amarelo fácil, galera. É só cercar o juiz, por exemplo. Né? Que na nova regra agora somente o capitão pode conversar com o árbitro. Se esses jogadores chegarem fazendo montinho, já era, cara. É cartão. Dependendo do árbitro, sim, né? Que vão ter que segurar isso e sem tomar cartão. Porque os dois estão pendurados. Cara, eu acho que o Arthur Jorge vai ter que ter um trabalho também muito de conversar com essa turma. E os caras, obviamente, matreiros que são do Flamengo, vão tentar tirar os dois da decisão. Né? Só sobre a contradição que eu disse ao Thiago,
que o Léo Jardim cometeu e que ficou muito clara, né? O Léo Jardim, recentemente, perguntado por que escolheu o Flamengo, ele falou pela questão da qualidade técnica no elenco. Aí agora que pegou o Cruzeiro, ele falou, não, porque o Cruzeiro está entre os melhores elencos do país. Ele não mentiu em nada. Cara, não mentiu em nada. Falou a verdade. Eu não sei por que ele pediu a palavra para comentar o lógico, né? Não entendi essa. E tal. Ele ainda diz nessa coisa que o Flamengo é, por muito... Basicamente o que o Valor disse, por muito o melhor elenco do país. Quando ele chegou lá, ele disse muito isso. Superior a agora ele já meio que tentou equiparar. Mas assim, a questão para mim, na época da coletiva dele, eu achei desnecessário, porque ele trabalhou no Cruzeiro. Mas é como eu penso. Eu já saí de várias empresas, já trabalhei em vários locais, já saí bem, já saí mal, mas ninguém nunca soube como eu saí. Eu não saí fazendo exposição de nada. Então acho que foi a forma que ele colocou. De fato, o Flamengo, eu acho que é uma distância bem significativa até para o Palmeiras. Tem gente que acha que o Palmeiras rivaliza em qualidade. É absurdo, eu não, cara, tá, e aí? Aí o que o Palmeiras tem para trás? O provável. E aí o que o Flamengo, Paulinho, por exemplo, machucado. Pois é, Thiago, o Palmeiras hipotético assim todo, que a gente ainda não conseguiu ver. O Flamengo deixou de fora, o Flamengo não utilizou por questão de lesão e opção no último domingo, Saul, Cebolinha, que tá machucado, Luiz Araújo. Eu tô falando de caras que não estavam nem no banco. Não é no banco, não. Que do banco saiu Paquetá, Bruno Henrique. É porque quando eu penso no Palmeiras, no ataque do Palmeiras, eu penso no provável ataque do Palmeiras. No que ele pode produzir. Mas podendo jogar. Com o Flaco Lopes e o Vitor Roque. Mas Flaco Lopes e o Vitor Roque. Aconteceu, aí eu acho absurdo. Não aconteceu com o do Paulinho. O Flamengo ele já se provou. Então, assim, pra mim foi a forma que o Leonardo Jardim fez à época desnecessária. Só isso. Deixa eu dar camisa pro povo. Atenção. Aí, galera, Tá certo. Aí, galera, esse foi o corte, 2 cortes, né, cara? Corte da imprensa mineira, né, TV Band Minas, os donos da bola com Everton Guimarães e também um cortezinho da ESPN Brasil. Aquele corte, galera, eu gravei de manhã, tá? E trouxe agora à tarde aqui à noite, né, pra vocês, tá? Por isso que a Gláucia, ela falou ali no caso que o Alexandro poderia viajar, o Cebolinha e tal. Só que não, eles não viajaram, tá? Eu até vou trazer agora aqui para vocês a relação. Beleza, galera? Bora lá então. Temos aqui a escalação do Flamengo, a provável escalação, tá? Alexandro não viaja e Ayrton Lucas continua no time contra o Cruzeiro. Bora lá então, né, cara? O Flamengo continuará sem Alexandro para enfrentar o Cruzeiro nesta quarta-feira às 21h30 de Brasília no Mineirão pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Em função de uma tendinite, o lateral esquerdo ainda sente dor na panturrilha direita e foi vetado pelo DM e não viajou. Com isso, Ayrton Lucas, que foi bem contra o Vitória, será mantido no time titular. Vitão, com uma lesão na coxa esquerda, e Cebolinha gripado, também foram vetados pelo DM. Outro desfalque é Luiz Araújo. O atacante está recuperado da lesão no joelho esquerdo, mas ainda não treinou o suficiente para poder ser relacionado, tá, galera? Tá aqui o Ayrton Lucas, né? Jogou bem contra o Vitória, a gente tem que falar. A principal dúvida é na ponta direita. O técnico Jardim tem a opção de manter Carrascal, dono da posição nos últimos jogos, voltar com Plata, que era titular antes da Copa do Mundo, né? Ou então usar o Paquetá na função. Temos aqui a provável escalação com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Plata é dúvida e o Paquetá também, né, cara? É dúvida, né? A lista de relacionados está aqui, ó. Foram relacionados 23 jogadores. Andreu, Ayrton Lucas, BH, Carrascal, Danilo, Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Royal, Eric, Everton Araújo, Varela, Johnny, Jorginho, Ortiz, Paquetá, Léo Pereira, Lohan, Pedro, Plata, Rossi, Lino e Saul. Tá aí o esquadrão rubro-negro. Tá aí, meus amigos. Galera, deixa o like, ó, comente, deixa aqui o seu palpite para Cruzeiro e Flamengo, tá bom? Muito obrigado a todos
isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui.